Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do OM Podcast. Leandro Guerra falando. E no episódio de hoje eu traduzirei para vocês um artigo intitulado Everyone is a Scammer, que está disponível em inglês e em espanhol no site do Satoshi Nakamoto Institute. Não é um artigo assim tão simples de ser entendido, salvo se você tiver muita interpretação de texto, porque o seu autor, o Michael Goldstein, foi extremamente crítico, porém preciso nas suas premissas e suposições. E a ideia que ele tem do artigo, ele analisa a natureza intrínseca do mercado de Bitcoin e ele classifica todos ali os operadores, entre aspas, está no artigo, como fraudulentos. E aqui, se o sujeito ele não tem um bom entendimento, ele já confunde as coisas e acha que o Bitcoin é uma fraude. Não é isso que o Michael está tentando dizer. O que ele diz é que todos os tipos de operações que existem em cima do Bitcoin, seja você alguém fazendo uma coisa lícita e decente, ou você sendo um imoral e aplicando golpes, todos nós, holders, traders, comerciantes, scammers, temos um único objetivo: acumular o número de bitcoins. E tá todo mundo tentando tirar os bitcoins dos outros. Certo? Essa é a ideia. Por quê? Porque no longo prazo, todo mundo já entendeu que o preço futuro do Bitcoin depende dessa dinâmica e que o futuro do Bitcoin é fantástico. Então, apesar de ter uma certa conotação negativa, todo esse interesse em simplesmente aumentar o número de Bitcoins faz com que aumente naturalmente a competição e favorece o crescimento da rede. É um puta artigo, vem comigo, porque eu vou lendo, vocês vão ouvindo e eu vou comentando os principais elementos do texto para ajudar no seu entendimento, beleza? Então comecemos. Todos são golpistas, de Michael Goldstein. Lembrando que ele escreveu isso daqui 11 de setembro de 2014. Considere também o contexto que ele estava inserido ali há 10 anos, tá? Que é um pouquinho diferente do de hoje, só em termos de preço em dólar, porque o objetivo é sempre o mesmo. Há uma guerra em andamento. Bonnie e Clyde não podem simplesmente roubar o First National Blockchain Bank. Se você não sabe quem é Bonnie e Clyde, dá uma googada que você vai entender. Eles podem hackear servidores e arquivos de carteira não criptografados, ou escanear carteiras cerebrais de baixa entropia. Mas os custos de obter bitcoins armazenados em uma carteira de alta entropia protegida por uma senha-chave privada, por exemplo, são incrivelmente altos. Não se pode esperar que um computador use a força bruta para quebrar essa criptografia na vida útil do universo. Então, um invasor, ou seja, quem estiver tentando roubar os fundos da carteira de Bitcoin, teria que empregar táticas caras, como sequestro, tortura ou em qualquer alvo individual em potencial. Criminosos, vigaristas, trapaceiros não podem depender da violência para obter a riqueza que desejam. Tornou-se tudo muito complicado. E esses canalhas devem confiar nas boas e velhas forças do mercado. Esse primeiro parágrafo aqui já começa com uma pedrada e a parte fundamental aqui é, se você ler bem e entender, só tem como você tomar o Bitcoin de alguém se você conhecer o endereço público desse alguém e conseguir provar que ele tem algum Bitcoin e você implementar alguma tática de força bruta. Do contrário, é impossível. Impossível. Então isso daqui já sela, com um simples ponto de vista, toda a parte técnica que a gente fala da segurança do Bitcoin. E aqui também chama a atenção para que, cara, você não precisa ficar se associando a nenhum endereço que é público. Tudo bem, o pessoal fala que o Bitcoin não tem nenhum tipo de privacidade porque todas as transações são públicas na blockchain, os endereços são públicos, beleza, mas se você não sabe a quem aquele endereço está associado, você não sabe quem que é a pessoa e você nunca vai saber. Então haja da forma correta. Continuando. E está funcionando.
O Bitcoin está pronto para um crescimento exponencial. 10 anos atrás ele dizia isso e eu digo isso hoje, 10 anos depois. Então, os custos de oportunidade de não se envolver no mais alto grau pessoal possível são incalculáveis. Traduzindo, cara, tem mais risco você ficar de fora do Bitcoin do que você entrar no Bitcoin. No entanto, comerciantes, traders, vendedores e qualquer outro tipo de acumulador, os holders, conseguiram já convencer inúmeros bitcoiners a se desfazerem de suas futuras riquezas, apesar das desvantagens óbvias, dado que você tem um horizonte de tempo longo o suficiente para ver o futuro de um mundo pós-fiat. Eles dirão que gastar é vital, que o Bitcoin 2.0 será ainda melhor se você apenas lhes der alguns dos seus Bitcoins 0.9, ou que seus Bitcoins valem apenas $475 cada. 475 dólares, hein? No momento que eu gravo esse vídeo, são 100 mil dólares. Eles dirão isso com a cara séria, o torcer de suas mãos invisível pela internet. E depois que você cair na tentação, eles o deixarão sozinho para aprender que não há como voltar atrás, não existe um caminho de volta. Na Realpolitik do blockchain, todos são golpistas. E há uma guerra acontecendo por seus bitcoins, e a força de vontade é a sua única defesa. O autor pontua aqui que está todo mundo tentando tirar o Bitcoin dos outros, independentemente do meio ser legal ou não. E a ideia é que algumas pessoas, para acumularem mais Bitcoins, elas vão usar de artifício, seja inflando o valor percebido do Bitcoin ou deflacionando esse valor percebido, falando, cara, isso daí já vale só um negocinho, tenta vender, tenta gastar, porque gastar é bom, você vai poder comprar e trocar o Bitcoin por serviços e etc. E todo mundo quer aqueles Bitcoins, porque quem quer os Bitcoins já entendeu que no longo prazo isso daqui vai valer muito, e não estou falando apenas da conversão para dólar, não. E uma vez que você gasta o Bitcoin, quando você gasta o Bitcoin, você olha e você fala, cara, eu acho que eu fiz bobagem. Por mais que o bem ou serviço que você tenha adquirido seja uma coisa de fato útil para você, mas se você ainda não sentiu isso, você vai sentir. Golpistas infinitos em todos os lugares. O Bitcoin é um lugar perigoso. Aí o cara que é iniciante, né, ele já fala, puxa, não vou investir nesse negócio. Por isso que você tem que ler o texto com interpretação. Há uma lista infinita de hacks, golpes e roubos, mas sim no dólar, né? E no real e no euro. O Bitcoin promete uma rede de confiança distribuída. E você sabe por quê? Porque outros Bitcoiners existem. Nem todo golpista de Bitcoin é meramente um empresário ou um investidor amoral. Muitos são fraudadores e golpistas diretos, de fato. Quando você compra um tapete na Overstock, que é uma loja, pelo menos você recebe um tapete. Quando você envia dinheiro para a rede Ethereum, você pode receber um token de Ether sem valor eventualmente. Sabe o que você provavelmente nunca receberá? Seu pedido antecipado da Butterfly Labs ou da Gox Bucks. Alguns golpes são realizados convencendo outros bitcoiners a não aproveitar a proposta de valor do Bitcoin. Ou seja, eles convencem os bitcoiners de que, embora não devam confiar em terceiros, dado que a proposta do Satoshi era essa, peer-to-peer, ponto a ponto, descentralizado, sem intermediário, mas parece que o pessoal moderno do Bitcoin esqueceu disso. Esse cara é totalmente legal, eu estou olhando para você, Mt. Gox. E outros convenceram a jogar jogos de investimento com os Bitcoins e acabam sendo esquemas Ponzi. E aí, Bitcoin Savings and Trust? Aqui ele faz menção a alguns dos problemas que o Bitcoin teve num passado não tão distante, em claros esquemas ou problemas de roubo de bitcoins. E, porém, ele pontua na sequência que alguns golpes são a síntese mais pura da avareza e estupidez do próprio bitcoiner. Existia um site chamado Ponzi.io, que ele se autodeclarava de fato um esquema Ponzi, e mesmo assim ele recebeu de outros bitcoiners 350 BTCs com a promessa de que você enviava um bitcoin e ele te enviava outro valor maior. Ou seja, a própria avareza do bitcoiner fez ele perder o bitcoin que ele tinha.
em um site que se autodeclarava, e de fato era, mas ele se autodeclarava, ele nunca escondeu que ele era um golpe, um esquema. E mesmo assim, eles receberam 350 bitcoins. Multiplica por 100 mil dólares de hoje. Alguns golpes são totalmente maliciosos. Os golpistas recorreram a malware e resgates, como por exemplo o caso da CryptoLocker, que infectou computadores criptografando os arquivos dos usuários e só entregava a chave privada se algum resgate fosse feito em Bitcoin em até 48 horas. Os golpistas recorreram à chantagem. Em 8 de setembro, um hacker ganhou o controle da conta do e-mail do Satoshi Nakamoto, usando-a não apenas para difamar a página do Bitcoin no SourceForge, mas para supostamente descobrir o verdadeiro nome de Satoshi. De um artigo na Vice, que entrevistou o hacker, depois de perguntar o que ele estava tentando tirar de tudo isso, ele respondeu e deu risada. Mas é óbvio que os bitcoins. O único objetivo do hacker era ter mais bitcoins. E os golpistas também se deram ao trabalho de vazar fotos de celebridades nuas para conseguir alguns bitcoins. E os golpistas farão o que for preciso para aumentar as suas participações. Você sabe disso. E ele põe aqui uma frase maravilhosa: você também enganou alguém para conseguir os seus. Você provavelmente não fraudou, não hackeou, não foi desonesto diretamente, como as pessoas acima, mas necessariamente você se aproveitou do pensamento de curto prazo de alguém. É bonito pra cacete. Comerciantes são golpistas. Finalmente, a Newegg aceita Bitcoin, junto com a Overstock.com, a Tiger Direct, a Dell, a Expedia e outras grandes varejistas e sites. Então vamos gastar todos os nossos bitcoins, certo? Não tão rápido. Vamos limpar a baba de olhar para todos esses brinquedinhos brilhantes e pensar sobre isso. Os comerciantes, ou seja, essas empresas que oferecem esses bens e serviços em troca dos bitcoins, têm todos os motivos para aceitá-los. O BitPay removeu recentemente todas as taxas de processamento de pagamentos, incluindo câmbio. Os comerciantes não apenas podem receber pagamentos sem taxas, mas há também, é claro, uma série de outros benefícios, desde nenhuma fraude ou estorno até pagamentos internacionais fáceis. Eles podem repassar suas economias para os clientes ou aumentar suas margens de lucro. Eles também podem e devem manter os bitcoins conforme a sua contabilidade permitir, para obter lucros com futuros aumentos de preço. Afinal, se o Bitcoin aumentar a adoção para pagamentos, sistema de pagamento ponto a ponto, como diz o paper do Satoshi, haverá apenas tantas quantas unidades para circular, os famosos 21 milhões, então cada Bitcoin se tornar de fato muito mais valioso. Então, os comerciantes estão em uma boa posição. Eles podem economizar dinheiro em seus negócios e podem tentar comprar bitcoins com bens de varejo, ou seja, fazendo essa troca. O Dell troca um computador por bitcoin, a Expedia troca uma viagem, um agendamento, alguma coisa desse tipo. Assim como muitos os compram com dólares e euros. Se eu fosse um comerciante, certamente encorajaria as pessoas a fazer compras na minha loja em Bitcoin. Eu poderia até tentar convencê-los, apesar do seu raciocínio econômico falacioso, de que gastar bitcoins na minha loja é realmente bom para o Bitcoin. Certamente mais do que se você economizar, fazer o hold e especular sobre eles. Afinal, um dia qualquer pode se tornar inútil e seu futuro depende disso. Tá? Eu até poderia dizer coisas como: meus compradores estão entre a primeira onda de usuários e estamos entusiasmados em aceitar a criptomoeda como forma de pagamento. Assim como você, também acreditamos que o Bitcoin pode ser o futuro da moeda digital. Mas se você tem economizado e esperando para que ele te enriqueça um dia, é melhor gastá-lo agora se quiser que ele tenha sucesso. Por mim, nesse caso, o autor fazia referência a Newegg. A postagem recente do blog deles é chamada "Por que economizar seu Bitcoin não é uma boa ideia?". Você entende por que o autor ele põe o título "Everyone is a Scammer"? Então você tem uma empresa legítima fazendo um trabalho legítimo, vendendo bens e serviços, certo? Não tem nada de errado, a empresa não é um scam. Porém, o que ele chama de scam é justamente a tentativa de te convencer a gastar os seus Bitcoins. Se aproveitar da sua visão de curto prazo para que você
com a falácia de que se comece a usar o Bitcoin, mais ele se populariza, então faz bem, mas na verdade eles não estão gastando, eles estão só economizando e guardando os Bitcoins para eles. Tá? Qual que é a razão por que eles escreveram nisso? Porque você não está gastando na Newegg, está gastando em outro lugar. A maioria dos comerciantes até mesmo opta por vender imediatamente os Bitcoins que recebe. Eles enganam você com os Bitcoins que nem querem, desinteressando valor na rede. Também é um outro tipo de scam que esses caras aplicam. Os comerciantes são golpistas porque levam você a acreditar que seus bitcoins valem apenas o preço do seu bem de varejo para permitir que eles mesmos ou aqueles para os quais eles vendem os bitcoins, se assim o desejarem, e não você, se beneficiem de futuros aumentos do preço. Aí o autor maravilhosamente dá uma girada e fala, e isso é bom. Não é a Miriam Leitão aqui, tá? Escrevendo esse negócio. Ele fala, é bom, é ruim, mas é bom, tá? Isso não quer dizer que a adoção do comerciante seja ruim. Na verdade, da perspectiva do holder, do acumulador, a adoção pelo comércio é ótima. Primeiro, a adoção do comerciante significa que há mais demanda por Bitcoin e que a rede está crescendo e que o Bitcoin é, portanto, mais valioso hoje do que ontem. Em segundo lugar, a adoção do comerciante significa que há mais lugares para você trocar os seus Bitcoins. Isso não significa que um holder realmente queira gastá-los. Mais importante, ele pode gastar. A demanda por dinheiro existe porque há incerteza sobre as necessidades futuras. E o detentor de dinheiro acredita que encontrará oportunidades atualmente desconhecidas no futuro que podem melhor satisfazer suas necessidades do que quaisquer oportunidades atuais. Quando existe uma oportunidade que ele acredita que o beneficia mais do que o mesmo dinheiro pode lhe render no futuro, ele é capaz de aproveitá-la. Como a lei de Metcalfe nos mostra, o valor de uma rede aumenta exponencialmente a cada nó adicional. Com cada comerciante adicional, cada novo ponto que começa a aceitar o Bitcoin como uma forma de pagamento, há pessoas potenciais para negociar mais, no caso, e mais oportunidades também para satisfazer as suas necessidades com o dinheiro. Por isso que, paradoxalmente, com aquilo que ele disse antes, onde ele faz aquela, entre aspas, acusação de que todo mundo é um scammer, porque eles querem tomar os seus bitcoins, nos casos dos comerciantes, aqui, né, ele vira e ele fala, olha, mas tem um lado positivo disso, porque querendo ou não, você faz aumentar a demanda pelos bitcoins, e lembre sempre que o bitcoin tem um número finito. Então, maior demanda para alguma coisa que é finita, o valor dela aumenta sensivelmente. Claro, esses benefícios para o acumulador não exigem que os comerciantes aceitem Bitcoin, dada a infraestrutura correta. Os cartões de débito Chapo, por exemplo, dão ao acumulador a capacidade de usar Bitcoins em redes de cartão de crédito existentes. Isso significa que os holders já podem usar o Bitcoin como uma unidade de conta, quer os comerciantes saibam que é ou não um Bitcoin, ou seja, você gasta o Bitcoin, você já pode gastar o Bitcoin no varejo, em qualquer lugar, utilizando esse tipo de cartão de crédito, mas o comerciante do outro lado não necessariamente sabe que você está gastando Bitcoin, não interessa. Quanto mais o Bitcoin puder ser usado como forma de pagamento, menos dólares os acumuladores devem especular com relutância, um risco que eles normalmente só desejam para agentes governamentais e economistas céticos. Assim, a principal vantagem da adoção do comerciante é que seu saldo médio de Bitcoin seja mantido e possa aumentar. Você não precisa comprar dólares em antecipação ao fazer pagamentos em dólares. Em vez disso, você restabelece seu estoque de Bitcoin depois de fazer pagamento em Bitcoin. Entre a adoção do comerciante e os sistemas de débito, o Bitcoin se torna um bem mais valioso para acumular. Ótima notícia para o Bitcoin. Investimentos são golpes. Aí agora ele vai para o investimento. O Bitcoin é emocionante. Olhar para um arquivo e saldo estático de uma carteira não é. Em vez de manter e esquecer, muitos bitcoiners optam por colocar esse dinheiro em uso e inúmeros vendedores de criptomoedas estão prontos a pegar os seus bitcoins. Eles oferecerão contratos de mineração, apresentarão seus planos para um fundo de hedge ou atrairão a investir em uma empresa de Bitcoin. Hoje, o veículo de investimento mais popular para bitcoiners são os esquemas Bitcoin 2.0, que vão do Mastercoin ao Ethereum.
Todos esses são golpes. Independentemente de sua capacidade de realmente cumprir suas promessas, todos eles falham em um teste simples. O retorno do investimento é positivo? Se você está preso em uma mentalidade fiduciária, você pode muito bem ganhar dinheiro rápido. Mas dado o extraordinário crescimento esperado do Bitcoin, pode-se realmente esperar se sair melhor do que se pode mantendo? Investidores de longo prazo devem usar o Bitcoin como sua unidade de conta e cada investimento deve ser comparado aos retornos esperados do Bitcoin. Ou seja, aquilo que ele fala é, bicho, mesmo que você tente fazer trading com Bitcoin e por mais que eventualmente você tenha ganhado algum dinheiro fazendo algum tipo de trading com Bitcoin, você ganhou mais do que simplesmente você tivesse segurado, sendo que você ainda tinha o risco de perder? Essa é a reflexão. Se a hiperbitcoinização ocorrer, os detentores de Bitcoin verão seu poder de compra aumentar em ordens de grandeza. Os bitcoiners devem pensar 2 vezes antes de jogar fora alguns milibits em direção a um projeto só para ver aonde ele vai. Quanta gente já não fez isso? E faz ainda, né? Veja Trumpcoin. Quanta gente não deve ter trocado um pouco de Bitcoin para poder tentar fazer alguma coisa lá na moeda do Trump? Uma piada corrente na comunidade é o quão caras foram as 2 pizzas que o Laszlo comprou. Lembra a história das 2 pizzas de Bitcoin? Brincaremos sobre uma pizza de $1 milhão e a hiperbitcoinização ainda nem ocorreu. Eu elogio o Laszlo por seu uso empreendedor de uma nova tecnologia, mas não desejo que eu ou outros sejamos um Laszlo. Quem ganha aqui? Não é o investidor, mas o vendedor de sonhos criptográficos. O Ethereum arrecadou recentemente 15 milhões em sua venda de Ether para um projeto inacabado em Bitcoin, é claro. Ou seja, a rede Ethereum faz o projeto e ela aceita dinheiro para financiar o projeto em Ethereum, não, em Bitcoin. Não há nenhum produto ainda, mas os investidores fizeram suas apostas. O Ethereum agora tem mais de 30 mil Bitcoins destinados a fazer volumes indizíveis de riqueza, enquanto os investidores têm esperança sem valor. Os investimentos são golpes porque levam você a acreditar que pode obter um retorno maior do que manter o próprio Bitcoin. É muito claro, ele coloca isso daqui muito explícito no texto. Então não é que fazer investimento é um ato ruim ou é um ato de scam, ou quem oferece um investimento necessariamente é um ato de scam. É que a ideia é, cara, é muito improvável que você vá fazer um investimento que supere o retorno de longo prazo de você simplesmente manter o Bitcoin. Apesar da economia do Bitcoin naturalmente tornar essa afirmação absurda no médio prazo. Em um mundo pós-fiat, haverá muitos investimentos que têm um retorno maior e risco do que manter Bitcoins, mas serão ativos que geram fluxo de caixa de Bitcoin. Mas eles não precisam ser. Se um acumulador de Bitcoin quiser reinvestir seus lucros, ele não precisa ir além da própria rede de Bitcoin. A estratégia correta para o empreendedorismo Bitcoin, como Daniel apontou, é a filantropia especulativa. Embora uma quantia infinita de dinheiro tenha sido canalizada para altcoins, upcoins, vaporware, serviços de terceiros, há muitos problemas do Bitcoin que ainda precisam ser resolvidos por meio de desenvolvimento de código aberto, muitos dos quais são frutos de baixa pendência. Ao financiar esses projetos, a segurança, a acessibilidade e a usabilidade da rede Bitcoin aumentam, tornando o investimento cada vez melhor. Comece a programar. Cada novo commit no Git do Bitcoin é uma ótima notícia. Aí ele vai para o holder. Os acumuladores também são golpistas. O acumulador de Bitcoin está em uma batalha constante consigo mesmo para diminuir sua preferência de tempo o máximo possível. É a única maneira de otimizar suas participações em Bitcoin. Meus amigos e eu brincamos sobre passar fome devido à intensa deflação, mas não posso dizer que não olho para trás e desejo ter pulado alguns almoços no refeitório do dormitório para comprar $10 em Bitcoin quando eu tive a chance. Ou seja, ele se refere ao arrependimento que é, putz, talvez eu não precisava ter almoçado aquele dia e se eu tivesse comprado $10 em Bitcoin teria sido muito melhor. Os acumuladores de Bitcoin estão animados com as altas de preços, mas também estão animados quando o preço está em queda.
Lembra que eu sempre falo para vocês que, bicho, quando você começa a fazer o DCA no Bitcoin, o holder e comprar sempre um pouco que seja, quando o Bitcoin cai você vai achar bom, porque com a mesma quantidade de dinheiro você compra mais Bitcoin? Tá aqui. A Coinbase há poucos meses estava disposta a me dar um Bitcoin por $1.200. Ah, saudade. E agora eles estão pedindo apenas 475, ou seja, caiu mais da metade caiu. Seja qual for o preço, o acumulador Bitcoin pensa consigo mesmo. Otários. Os acumuladores de Bitcoin estão nisso para o longo prazo. Sua estratégia não é comprar barato e vender caro, mas comprar qualquer um e vender alguns mais caros. Eles farão de tudo para colocar as mãos em mais satoshis. E não há nada que os deixe mais felizes do que um idiota desistindo dos bens depois de ser convencido que o Bitcoin vale apenas qualquer coisa menos do que a lua. Esses vendedores se voluntariam para segurar a bolsa de lixo fiduciária e os acumuladores não se apressarão em ajudá-los a livrar do fedor. Na verdade, os acumuladores são potencialmente os golpistas mais perigosos. Embora os comerciantes e os investimentos sejam diretos com seu desejo de pegar seus bitcoins, os holders nem sempre podem ser tão explícitos. Uma pessoa pode provar que tem a chave privada para os bitcoins, mas não pode provar que não tem. Com isso em mente, é plausível que a afirmação ousada de qualquer cético vociferante seja, na verdade, uma operação psicológica tentando afetar a demanda do mercado e, consequentemente, o preço em seu favor. Por exemplo, quando Paul Krugman disse recentemente "The Long Cryptocon" e que não está nada claro se a tecnologia do Bitcoin tem algum valor econômico. Não podemos saber com certeza epistemológica que Paul Krugman não é um verdadeiro crente do Bitcoin e espera colocar as mãos em mais baratos Bitcoins. Aqui o ponto que ele faz, meus queridos, é que o holder quer mais Bitcoins, isso a gente já entendeu, mas ele pontua nesse último parágrafo que mesmo as pessoas que você vê e elas detêm algum poder ou influência denegrindo a imagem do Bitcoin ou falando que não serve para nada ou que não tem valor, você não tem epistemologicamente, ou seja, você não tem só pela frase, com aquele contexto, saber se de fato a pessoa não está fazendo aquilo só para desvalorizar o Bitcoin e ela poder comprar mais com a mesma quantidade de dinheiro. Ou comprar muito mais se cair muito mais. E quantas vezes a gente já não viu isso? Esse artigo é de 2014. Pós-2014, quantas vezes você já não viu algum grande CEO de empresa, banco, falando que não serve para nada, depois de alguns meses esses caras iam lá e compravam não sei quantos mil em Bitcoin, ou milhões em Bitcoins. Vocês estão entendendo? O artigo desse cara aqui é fodido, tinha uma visão muito fodida para 2014, tá? É muito, tá? Prosseguimos. Os acumuladores são golpistas porque entendem o potencial de crescimento exponencial e muito provável do Bitcoin, mas estão dispostos a convencer outros detentores de Bitcoin por todos os meios necessários de que o valor futuro para eles provavelmente não é muito mais do que o preço de mercado atual. Eu não faço isso, né, minhas pessoas? Eu sempre falo para vocês, cara, entra nisso, porque o valor é infinito. Não tem 100 mil é barato. 100 mil dólares é barato, 1 milhão vai ser barato, 10 milhões é barato. Tá? E aí ele continua. E você deve agradecê-los. Acumular é o que dá valor ao dinheiro. E não, você não pode ter nenhum. Boas notícias para o Bitcoin. Como acabar com tudo isso? De fato, o golpe do Bitcoin é um trabalho que nunca será concluído, porque todo mundo quer mais Bitcoin. Os golpes baseados no mercado, ou seja, aqueles que não exigem fraude, que são lícitos, diminuirão à medida que o Bitcoin absorve a oferta real de dinheiro de todas as outras moedas, quando a demanda por dinheiro começa a desacelerar e eventualmente se estabilizar. No entanto, outros golpistas estarão sempre procurando maneiras de sacanear alguém com seus bitcoins. A única maneira de resolver isso é se redes confiáveis puderem ser construídas. Como já foi dito antes, o Bitcoin é ótimo, mas você não vai consertar nossos cérebros de macacos. Embora o Bitcoin ofereça um dinheiro sem terceiros confiáveis, ele só pode fazê-lo porque a razão é autorreferencial. Os humanos que o usam devem estar sempre em uma mentalidade de caveat emptor ao usar o Bitcoin.
Por meio de protocolos de pagamento, redes de confiança, contratos inteligentes, contratos GPG e pools de votação, os usuários podem mitigar o risco de se envolver em várias formas de comércio. O único movimento vencedor, portanto, é não gastar. Vivemos em um estado de guerra total. Todos que possuem bitcoins estão tentando obter mais, enganando os outros para fora dos seus ou convencendo os outros de que não vale a pena tentar entrar. Todos que não possuem bitcoins foram enganados para fora deles ou foram enganados para entrar nele. Ter bitcoins exige o conhecimento e a vontade de conhecer e desejar seu futuro, enquanto não ter ou gastá-los é carecer de um ou de outro. Pense no futuro, compre bitcoin. É simplesmente isso que ele disse agora. Se você possui bitcoins, você deve respirar toda vez que desejar enviar qualquer um para outra pessoa. Pergunte a si mesmo se essa pessoa realmente merece uma quantidade incontável de sua riqueza futura por lhe servir uma cerveja agora. Você pode simplesmente encontrar a vontade de holdar mais. A hiperbitcoinização não será uma força para se brincar. Mesmo uma participação marginal em Bitcoin agora constituirá uma maioria muito significativa na carteira de um Bitcoiner no futuro. Aqui, meus queridos, a gente já está no último parágrafo e ele fala que é uma força enorme a hiperbitcoinização, não poderá ser parada. E aí entra uma das aulas que eu dei aqui no canal, onde eu falei que basta que você tenha 0,02 bitcoins para, em um cenário de hiperbitcoinização, você estar simplesmente muito bem na vida, como se você tivesse alguns milhões de dólares hoje. Um dia, seu saldo de Bitcoin provavelmente nunca mais verá uma casa decimal se mover para a direita, porque você não vai conseguir aumentar tanta quantidade. O Bitcoin não vai parar por ninguém em sua corrida pela estrada da servidão para a dominação global. Não ceda os... Olha que bonita essa frase, isso daqui tinha que colocar num quadro. Não ceda seu lugar para outra pessoa. Golpista, aqui no artigo, ele conclui falando que é só uma heurística, não uma acusação. Meus queridos, a gente conclui com isso, tá? A leitura e interpretação deste brilhante artigo. Eu acredito que com isso, e eu espero que com isso, eu possa ter tocado você, assim como esse artigo me tocou, para que você entenda que o Bitcoin é inevitável e que você não ter Bitcoin é uma loucura. Nós somos scammers, nós todos somos golpistas, tá? Foi uma metáfora muito forte que ele usa, de fato, aqui nesse artigo, mas para mostrar que nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma corrida para ter mais Bitcoin e, paradoxalmente, isso é uma corrida para a nossa libertação, para a nossa liberdade. Para a gente não depender de um sistema na qual simplesmente existe criminalmente uma inflação que corrói o seu poder de compra e que todo o valor do seu trabalho que é empregado, que na verdade é um tempo que você se dedica a fazer alguma coisa e um tempo que não volta mais, é simplesmente corroído por essa atividade criminosa que é um regime inflacionário. Então pense bem, acumule bitcoins, fiquem com Deus e a gente se vê num próximo episódio, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau.